Será o Apocalipse de São João o livro do fim do mundo? É um livro para nos causar medo ou reavivar a nossa esperança? O livro do Apocalipse de São João sempre despertou e ainda desperta muita curiosidade e especulações a respeito do futuro. Muitos autores se propõem, inclusive, a deduzir datas para os acontecimentos finais da história humana, o tão temido fim do mundo. Outros se propõem a encontrar um código secreto para argumentar que todos os grandes acontecimentos da história humana, guerras, pragas, catástrofes, revoluções e perseguições, tudo já estaria previsto com data marcada, nomes e descrições detalhadas de figuras históricas importantes. Estas interpretações esotéricas do livro do Apocalipse destoam completamente da forma como nós, cristãos, lemos e saboreamos as Sagradas Escrituras. Dom Estevão Bittencourt, em seu artigo escrito para a revista Pergunte e Responderemos, nos ensina: o livro do Apocalipse de São João não deve ser tido como fonte de argumentos em prol do eminente fim do mundo. O núcleo do livro dispõe-se em 3 septenários, que recapitulam toda a história da humanidade e da Igreja sob forma simbolista, mostrando que as calamidades de toda e qualquer época estão englobadas num plano sábio de Deus. O livro do Apocalipse não é o livro do fim do mundo. Não é um livro para ser investigado com o objetivo de desvendar os acontecimentos do futuro. Não deve ser lido com esoterismo e curiosidade. Deve ser lido como lemos toda a Sagrada Escritura, em espírito de oração e em comunhão com toda a Igreja. Mas então, o que significa a palavra Apocalipse? A palavra grega Apocalipsis quer dizer revelação, o mesmo que tirar o véu. Apocalipse é, na verdade, o gênero literário do livro. Da mesma forma que existem as cartas de São Paulo ou os Salmos de Davi, existe o Apocalipse de São João. O Apocalipse de São João não é o único texto apocalíptico das Sagradas Escrituras. Poderíamos citar o livro de Daniel como um livro deste gênero. Em vários outros livros, como nos profetas Isaías, Ezequiel, Zacarias, e mesmo nos evangelhos e cartas de São Paulo, encontramos trechos que podem ser classificados como apocalípticos. Este gênero literário era amplamente conhecido pelo povo judeu entre o 2º século a.C. e o 2º século depois de Cristo. O autor escreveu para cristãos do 1º século que saberiam interpretar a simbologia do livro. Dom Estevão Bittencourt nos exorta: o Apocalipse é um livro de reconforto e esperança, e não um livro de apavoramento. Há de ser lido dentro dos parâmetros do respectivo gênero literário apocalíptico, que tem o seu estilo e seu linguajar próprios. Quem não leva em conta tais peculiaridades, corre o risco de deduzir do texto sagrado o que ele não quer dizer. Aquele que busca fazer adivinhação com o livro do Apocalipse não o lê de forma cristã e tenta deduzir do texto, como nos diz Dom Estevão, aquilo que o autor bíblico não quis expressar. Os gêneros literários apocalíptico e profético têm certa relação. Enquanto o gênero profético conclama ao povo de Deus que se converta para evitar a tribulação das consequências do afastamento de Deus, o gênero apocalíptico conclama o povo a ter confiança em Deus e suportar a tribulação que já está instalada. Além disso, o texto apocalíptico se utiliza de símbolos que precisam ser previamente conhecidos para que se faça a interpretação adequada. A primeira parte do livro, até o capítulo 11, foi escrito a partir do ano 64 durante a perseguição promovida por Nero, e a segunda parte, a partir do capítulo 12, foi escrito por volta do ano 96, durante o reinado de Domiciano. No fim do século I, tornava-se cada vez mais penosa a situação dos cristãos no Império Romano.
A situação se tornou ainda mais angustiosa desde que Nero, em 64, desencadeou a primeira perseguição violenta contra os cristãos. Ser discípulo de Cristo era equivalente, daquela ocasião em diante, a ser tido como inimigo do gênero humano. Lemos nas palavras de Dom Estevão Bittencourt. Manifestava-se cada vez mais a oposição entre a mentalidade cristã e a mentalidade pagã, de modo que, vivendo em plena sociedade pagã, os cristãos tinham, não raro, que se abster das festas de família, das celebrações cívicas, dos jogos públicos, até mesmo de certas profissões e ramos de negócio, pois através de todos esses meios se exprimia a mentalidade politeísta e supersticiosa reinante. Um verdadeiro cristão nunca poderia exclamar Kaiser Kyrios, que quer dizer César Senhor. Isto seria proclamar César um deus, seria adorar o imperador. E esta adoração ao imperador estava enraizada em toda a vida civil dos cidadãos romanos, o que tornava difícil para os cristãos a vida em sociedade. Dom Estevão conclui: a finalidade do livro do Apocalipse de São João torna-se assim evidente. O autor sagrado visava, acima de tudo, a alentar nos seus fiéis a coragem depauperada. O Apocalipse, em consequência, é essencialmente o livro da esperança cristã ou da confiança inabalável no Senhor Jesus e nas suas promessas de vitória. O livro do Apocalipse nos apresenta, sob forma de símbolos, a luta entre Cristo e Satanás. Luta que é o fundo e a coluna dorsal de toda a história. As realidades e os elementos ali apresentados estão presentes no contexto histórico no qual foi escrito e, de forma cíclica, está presente em toda a história da Igreja, em todos os tempos e lugares, até o fim dos tempos. Em toda a história da Igreja, em todos os tempos e lugares, sempre houve tribulação, perseguição, guerras, mas há também a vitória de Cristo que vem. O autor quer levar a esperança ao leitor, quer lembrá-lo que Deus tem tudo em suas mãos, que Ele conduz misteriosamente os caminhos da história e quem permanecer firme até o fim, este será salvo. Uma passagem que exprime perfeitamente o espírito no qual se escreve e se lê o Apocalipse, poderíamos dizer um resumo do Apocalipse, podemos encontrar na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Pois estou persuadido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem o presente nem o futuro, nem as potestades nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. O livro do Apocalipse de São João é o livro da vitória de Deus, e nós somos felizes por sermos destinatários de tal revelação gloriosa, como expressada no início do livro. Revelação de Jesus Cristo que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João, o qual atesta, como palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu. Feliz o leitor e os ouvintes se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai. Glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. O livro do Apocalipse de São João nos recorda que a tribulação é inevitável, mas a vitória é certa. Este vídeo faz parte de uma série, e nos próximos vídeos falaremos mais sobre os símbolos, números, figuras e a mensagem do livro do Apocalipse. Se inscreva em nosso canal e compartilhe este vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Que Deus te abençoe.